Bom dia, meus irmãos. Graças e paz. Vamos se colocar de pé, vamos dar início à nossa reunião da manhã. Vamos tomando os lugares, os assentos. Vamos orar? Feche seus olhos e ore juntamente comigo. Pai, nós chegamos diante da Tua presença, Senhor, nesse momento. E te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pela vida, obrigado pelo ar que nós respiramos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, Pai. Deus, nós pedimos para que o Senhor se faça presente nessa manhã, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que nós possamos aqui, Senhor, expressar toda a nossa gratidão e todo o nosso amor ao Senhor, Pai. Deus, que nós possamos sair daqui cheios da Tua presença, cheios de Ti, e que tudo aqui seja conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, Deus. Visita a Tua igreja mais uma vez, Pai. Faça algo de diferente nessa manhã, que nós possamos aqui, Senhor, ser tocado pelo Teu Espírito Santo. Prepara os nossos corações para que nós possamos ouvir a Tua palavra e que nós possamos, Senhor, não somente ser ouvintes, mas ser praticantes daquilo que nós vamos ouvir aqui nessa manhã, e que o Senhor esteja no centro, Pai, e que o Senhor seja entronizado, que o Senhor seja glorificado. E nós te aplaudimos porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Nós te aplaudimos porque o Senhor é o Deus que merece toda a honra e toda a glória. Família Pastoreia, é um privilégio estar aqui adorando ao Senhor junto com os irmãos. E nessa manhã você possa colocar o seu coração de adorador diante do Senhor. Celebre o Senhor nessa manhã. Adorar.
Ele são todas as coisas. A palavra de Deus declara isso. E as nossas vidas declaram isso ao Senhor. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, é para Ele, é para Ele e é por Ele. Que nessa manhã nós possamos levantar um trono de louvores e dizer o quanto Ele é santo, o quanto Ele é digno do louvor e da adoração. Amém. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a pra sempre, amém. Toda a glória, a Ele a pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus Declare com toda a sua força, a Ele a glória, a Ele a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti toda a honra, toda a glória, Senhor, todo o louvor, Senhor, porque nós cremos que Tu estás, Senhor, neste lugar, em cada um de nós, Pai, e não é por nós mesmos, ó Pai, não é por ninguém aqui, mas é somente para Tua glória, Senhor, e nessa manhã, Tua igreja, Senhor,
Bom dia, eu me chamo Eduardo, sou um dos pastores aqui do Passo da Areia, sou cristão, em recuperação, tenho lutado contra a ansiedade, contra a raiva, a soberba. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, da gente poder seguir caminhando nessa caminhada aí de restauração, na direção de Jesus, nos ligando com Ele, a gente pode ser melhor, amém? Quero te convidar a sentar, quero compartilhar com vocês algumas coisas. Meus irmãos, então nós seguimos lá com a visão. Eu acredito que seria interessante a gente falar um pouco, fazer uma retrospectiva sobre o que a gente tem vivido lá no Campo Sede. Lá no dia 4, nós entendemos de Deus que a gente deveria abrir a igreja para abrigar pessoas. Então no dia 4 de tarde aconteceu um movimento sim, muito impressionante para mim, porque nós falamos para a prefeitura que nós iríamos dispor o lugar e começou a vir gente para nos ajudar de tudo quanto é canto, gente trazendo mantimento, roupa, utensílios diversos, principalmente os irmãos das outras igrejas, me ligando, dizendo: eu vou levar colchão, eu vou levar marmita para vocês, quantas vocês precisarem, por quantos dias vocês quiserem, nós vamos fazer. E começou então um movimento de muita gente vir nos ajudar, e entre essas pessoas estava lá o pastor Glavan, que é meu amigo ali da Brasa Zona Norte, e também a Cleusa Maidana, esteve com a gente aqui a semana passada, que é líder de uma ONG, a ONG ID, né? E aí nos ajudaram naquela organização, só que daí no dia 5, no dia seguinte, a gente teve que evacuar, porque a água chegou a uns 200 metros lá, a gente via lá na rua, que dá de frente para a igreja, a água lá. Então a prefeitura veio nos recomendar fortemente que a gente evacuasse, a gente evacuou. Então as pessoas foram para uma escola, a Escola Santa Rosa, que estava recém abrindo e tinha espaço para todo mundo, então eles foram para lá, e a partir daí, nós ficamos ali arrumando as coisas, e a Cleusa voltou. Eu achei que ela ia ficar lá ajudando na escola, ela voltou com a equipe dela, e aí nós tivemos a ideia de criar lá um centro de distribuição, que a gente receberia então essas doações, carretas, etc. Mas não só isso, irmãos, a gente tem comprado muita coisa, porque a gente recebe muito pedido, a gente tem atendido muitos abrigos, entidades e etc. Nas nossas contas lá, a gente faz uma conta de mais ou menos quantas pessoas vão ser atendidas em cada pedido. Nas nossas contas, a gente já enviou donativos para mais de 30 mil pessoas, já devemos estar em 31 mil mais ou menos. Então a gente continua lá trabalhando dessa forma, a gente recebe carretas. A gente tem trabalhado muito fisicamente, descarregando carreta, carregando carro e etc. Então por isso que a nossa igreja lá, nosso espaço lá, não está recebendo os cultos. Então a gente vai continuar aqui. Hoje nós vamos fazer então uma proposta de fazermos às 18 também, para o pessoal que estava acostumado aí à noite lá, né? Às 18 aqui. Então nós seguimos, irmãos, dessa forma. E agora nesse momento então, a gente está, vamos dizer assim, as demandas mudam. E a gente não precisa mais de água e nem de roupa. Tem nos pedido muito pouco isso. A gente tem, na verdade, um monte de água mineral lá. A gente não consegue distribuir, né? Se vocês quiserem nos ajudar com isso, falando com a gente, eu queria ir pegar um X quantidade de água para distribuir e tal. O pessoal dos abrigos, entidades, não tem nos pedido mais água. Então, a gente está agora mudando a nossa operação para focar mais em alimentos e material de limpeza. O pessoal voltando para as casas, né? Então precisa de material de limpeza. Então a gente está focando em comprar mais essas coisas, em receber mais essas coisas e tudo mais. Mas, irmãos, então esse é um resumo para agradecer vocês que têm se envolvido com essa missão, hein? Com essa nossa propósito, têm ofertado, têm ido lá nos ajudar. Então a gente tem agradecido muito a todos os envolvidos aí, porque tem sido uma grande bênção poder servir a comunidade dessa forma aí. A gente tem servido N igrejas, abrigos, entidades, não só em Porto Alegre, outras cidades. A gente manda carga para Guaíba, Eldorado, para Cachoeirinha, Gravataí, para diversos lugares. Então tem sido uma alegria poder servir dessa forma aí. Mas aos poucos, irmãos, a gente vai voltando então às nossas atividades. Então hoje a proposta é a gente ter 2 cultos já. As mulheres têm feito uma reunião online, ou entre elas tem acontecido online. E essa semana vai acontecer então na quinta-feira, às 20h30. E aí como que você pode participar? Lá naquele grupo das mulheres, elas enviam um link lá. Então se você não participa ainda do grupo, você pode falar com a Helena ou com a Fátima, e elas te incluem lá então no grupo, e você pode participar dessa reunião online aí, que vai ser na quarta-feira à noite, tá?
Os jovens e adolescentes, eles têm se unido, feito uma reunião só, aqui no sábado de tarde. Então eles fizeram ontem aqui, às 15 horas, no próximo sábado vão fazer de novo. Então os jovens e adolescentes estão fazendo a reunião aqui no IP, às 15 horas, então se você quiser participar. E na semana que vem, então, a gente vai retomar os nossos cultos de ceia. Então no próximo domingo, como de costume, nós vamos fazer nossos cultos de ceia aqui. A gente vai, irmãos, ainda divulgar essa semana os horários do culto da próxima semana, tá? Então, porque hoje a gente está fazendo um piloto aqui, uma experiência de fazer 10 e 18, mas com certeza a gente vai ter cultos com ceia, só não sei ainda os horários, vou confirmar ali nos nossos canais os horários dos cultos da semana que vem. Também, então, diante disso, como a gente vai ter ceia, se você tem nos visitado aqui, e você já é batizado por imersão em alguma outra igreja cristã, e você quer fazer parte aqui do Passo da Areia, você pode nos procurar, porque nessa semana então a gente faz uma conversa, a gente faz um curso para apresentar aqui como que a igreja funciona, qual é a visão, a organização da igreja, para você então entender como a gente funciona e tomar uma decisão final de fazer parte aqui da igreja. Então, se você quer ser membro, fala comigo ou com um dos pastores, que a gente te convida para fazer o curso de membresia essa semana, e aí na ceia você então é apresentado aqui como membro da igreja. Então, irmãos, basicamente isso. Eu queria te encorajar a você continuar contribuindo aqui com a igreja, as ofertas regulares, e também, se você puder contribuir com a nossa campanha com relação às enchentes, você coloca o 1 centavo no final da tua contribuição, e a gente sabe então que aquela contribuição é especificamente para enchente. A gente já gastou, meus irmãos, um bom dinheiro aí. Nós gastamos mais de 20 mil reais, a nossa igreja aqui especificamente 20 mil reais em compras de donativos, né? E a gente ainda tem uma oferta com a gente, que a gente vai continuar investindo, ajudando as pessoas que estão precisando, né? Então, se você quiser contribuir com a campanha, coloca o 1 no final, mas não deixa de entregar a tua oferta, o teu dízimo, para que a gente possa continuar aqui pagando as nossas contas, né? Aquela sede, irmãos, nosso campus sede é um aluguel que é um investimento grande por mês, né? Mas eu tenho olhado para aquilo lá e eu tenho dito: Senhor, quando que eu ia imaginar, irmãos? Na semana passada a gente tinha 3 carretas paradas no pátio. Quem é que tem um espaço desse, né? 3 carretas paradas no pátio, e do outro lado as pessoas recebendo as doações. A gente virou um centro de logística lá naquele lugar, né? Então estou muito grato por a gente poder contribuir dessa forma, né? E é o teu dízimo, é a tua contribuição que tem nos permitido fazer tudo isso, né? Então que Jesus continue usando a tua vida para fazer isso com alegria. Então, irmão, quero te convidar a ficar em pé agora, e nós temos aí mais um tempo de canções, de louvor. E se você quer fazer a tua contribuição via cartão, você pode passar lá atrás, ou se você quiser trazer aqui na frente o teu envelope, esse é o tempo aí para a gente continuar louvando ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se
Jeová Jireh, o Deus que provê. Essa canção tem me perseguido desde o início do ano, na minha cabeça, na minha mente, e em todas as vezes que eu olho para a minha vida, eu vejo um Deus provedor, eu vejo um Deus que cura, um Deus que restaura. E eu fiquei pensando com tudo isso que aconteceu, o Senhor falou muito ao meu coração e me levou na passagem da Bíblia que fala onde o Senhor foi chamado de Jeová Jireh, e foi por Abraão. O Senhor chamou Abraão e disse: levanta-te, pega o teu filho e entrega ele para mim. E Abraão pegou o seu filho Isaque, preparou, a passagem diz, preparou tudo que era necessário para fazer a adoração a Deus, e foi com seu filho e os seus servos até o monte onde o Senhor ordenou. E eu lendo aquela passagem, e no caminho, Isaque pergunta para Abraão: pai, nós temos a lenha, temos a brasa, e onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão olha para Isaque e diz: Deus vai prover, meu filho. E eu me coloquei no lugar de Abraão e imaginei o meu filho falando isso para mim. E a tamanha fé de Abraão falando isso para o seu filho. E Abraão subiu ao monte, colocou Isaque no altar. E quando ele ia sacrificar o seu filho, o Senhor gritou do alto: Abraão, Abraão, eu vi que tu és, que tu me adora, que tu tens uma fé muito grande. E logo adiante, preso estava o cordeiro para o sacrifício. E essa passagem nos leva à passagem do Senhor Jesus por nós, do amor dele, do sacrifício dele por nós. O Senhor deu o seu único filho para me salvar, para te salvar. Nessa manhã, eu não sei o que você está passando, muitas pessoas aqui foram atingidas por essa enchente, ou conhecem alguém que foram atingidos. Mas eu só tenho uma coisa para dizer: se você crê no Deus que provê, no Deus que proveu a salvação para a tua vida, que nessa manhã você possa fazer dessa canção uma oração a Deus. A canção diz: o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado por ti, por Deus. E que você possa fazer dessa canção uma oração, dizendo nessa manhã: o fogo não me queima, das águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Tu não estás sozinho, meu irmão, estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo,
Nós cremos em Ti, ó Pai, nós cremos no Teu poder, Pai. Aleluia, aleluia, amém. E uma certeza que você pode ter, meu irmão, minha irmã, que Ele vem nos buscar. Um dia Ele virá nos buscar. E enquanto Ele não vem, nós vamos cantar essa canção que diz que Ele é adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir com o Senhor Jesus. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Sim, Jesus, Ele vem nos buscar. Aleluia, nós cremos, Senhor, no Teu poder, Senhor, nós cremos na Tua vinda, Pai, e nós declaramos que Tu és adorado entre nós, Senhor. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou
Irmãos, a gente precisa continuar tendo aquele tempo de oração, pela graça do Senhor sobre nós. Mas eu queria que a gente lembrasse o que a gente vinha ouvindo de Deus antes da enchente aqui na igreja. Nós vimos ouvindo sobre deixar-se encher pelo Espírito Santo. E nós vimos ouvindo que uma das grandes formas de deixar-se encher era estar enchendo o coração de gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, ter o coração focado naquilo que o Senhor já tem feito por nós. E nesse tempo, irmãos, é verdade, nós temos clamado para que as águas recuem, e as águas já recuaram num certo ponto, né? E a gente precisa agradecer, porque eu tenho ouvido cada vez mais os irmãos dizendo: olha, a água saiu da minha rua, a água saiu da minha casa, a água tem recuado. Então nós precisamos ter o coração também agradecido ao Senhor, pelo que Ele já tem ouvido, que nós temos pedido e Ele tem atendido, né? Então a gente precisa sim agradecer, né? Louvar o Senhor. Quero chamar aqui o pastor Pedro, o pastor Mário, o Rudá. Sabe que o pastor Mário teve água dentro de casa, até quase o teto. O Rudá não teve água dentro de casa, mas teve no prédio, foi resgatado de barco, né, junto com a Bruna e com a Liz, né? E então nós temos aqui clamado para que a água recue, né? Nós precisamos também agradecer, agradecer ao Senhor pelo que Ele tem nos dado, pelos livramentos, porque de fato a água tem recuado pela graça dEle, né? Então eu queria que a gente tivesse um tempo como igreja de agradecer, não só por isso, mas pelo que Deus colocar no teu coração, que você já tem vivido aí, que você precisa ser grato. Eu queria que a gente tivesse um tempo de gratidão, amém? Eu quero te adorar, Jesus. Porque tu és fiel. A tua fidelidade, Pai, dura para sempre. Assim como Jó declarou: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor tirou, o Senhor deu, o Senhor tirou. Mas bendito seja o nome do Senhor. E como cantamos aqui, a glória que há de vir é muito maior do que as coisas que perdemos. Nós não somos coisas, nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Em Jesus nós somos filhos, herdeiro de todas as coisas. E eu te dou graças pela tua fidelidade. O Senhor é fiel em todo o tempo. Tudo passa, tudo passou, está passando, coisas estão passando, mas a tua palavra não passará jamais. E eu te adoro, Pai. Eu te adoro. Eu me rendo à tua vontade. Se o Senhor permitiu tudo isso, o Senhor tem propósito. Se o Senhor tem permitido passarmos por essas provas, o Senhor nos dá forças para passar. E nós te adoramos. E eu me submeto à tua vontade. A igreja se submete. Aqueles que têm olhado para o Senhor, têm os olhos em ti. Sabe, mesmo entristecidos, mesmo que ficamos abatidos, mas a tua palavra diz, e eu confio nela de todo o coração, nós não somos destruídos, porque a nossa fé está em ti. Não vivemos pelo que vemos, mas nós vivemos por aquilo que somos em ti. E nós te adoramos, sou grato, gratidão por tudo eu vejo o Senhor em todas as coisas. O Senhor está nisso, Pai, e eu te adoro, em nome de Jesus, aleluia. Jesus, obrigado porque o Senhor está com a gente, seja em uma situação confortável e boa, seja numa situação adversa. Muito obrigado porque em qualquer momento é o Senhor que está com a gente, nos sustentando. Nós te agradecemos porque talvez nós perdemos aqui coisas materiais, passageiras,
mas o Senhor é tudo que nós temos e o Senhor nos sustenta. Então nós te agradecemos porque nós temos mais do que nós merecemos, nós temos a salvação em Ti, Jesus. E nós queremos te agradecer por isso. Nós queremos te agradecer porque mesmo em meio a tantas lutas a gente ainda pode ajudar outras pessoas, a gente ainda pode ser usado pelo Senhor. E nós queremos que o Senhor continue guiando as nossas vidas. Nós queremos que a Tua palavra continue se cumprindo na nossa vida, como nós cantamos aqui. Pode o rio transbordar, pode o fogo vir, mas o Senhor está com a gente, nos guardando. E nós cremos nisso, Pai. Nós cremos que o Senhor está com a gente junto, Pai. Muito obrigado pela Tua presença em nós. Muito obrigado porque nós temos a quem recorrer, porque o Senhor é a nossa força, Jesus. Nós te agradecemos porque Tu é tudo que nós temos. Te agradecemos porque nós somos família aqui nesse lugar, porque uns podem ajudar os outros. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos um lugar para ser família aqui também, Pai. A Tua igreja, no qual Tu é o cabeça, Jesus. E nós queremos Te adorar e engrandecer o Teu nome nessa manhã, por tudo que o Senhor já tem feito, por tudo que o Senhor é na nossa vida, Pai. Muito obrigado pela Tua presença em nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, Tu és soberano sobre todas as coisas. Nada é como Tu, Senhor, ninguém é como Tu. Tu és o dono, Senhor, de todas as coisas. Tudo foi feito para Ti, tudo é para Ti. A glória é Tua, o reino é Teu. A nossa vida é Tua, ó Deus, e queremos Te agradecer, porque Tu és Deus sobre todas as águas, e Te louvamos, ó Deus, pelo recuo que está acontecendo, e assim nós cremos que acontecerá a normalidade das águas, assim como no firmamento o Senhor colocou as águas nos seus devidos lugares. Pai querido, nós levantamos um clamor a Ti, de agradecimento. Quantos livramentos, ó Deus, o Senhor tem nos dado. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos visto a Tua mão agindo sobre nós, sobre o Teu povo, sobre esse estado, ó Deus. Talvez não entendamos agora, mas lá na frente nós entenderemos o Teu propósito, o Teu agir. Pai querido, nos dê graça para entender. E por isso, Deus, nesse momento nós queremos Te adorar, Te adorar e Te agradecer, porque o Senhor está fazendo, ó Pai, essas águas a recuarem. Pai, tudo será novo. Tudo será novo, um novo tempo, um novo tempo. Clamamos por esse novo tempo, que o Teu nome continue sendo exaltado, adorado, glorificado, como sempre nós o desejamos e fazemos. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Continue agindo conforme a Tua vontade e o Teu querer. Assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nós continuamos clamando para que as águas recuem totalmente, Pai, em nome de Jesus. Mas enquanto isso, Senhor, a nossa esperança continua em Ti, Senhor. Nós continuamos crendo, Pai, que nos encaminhamos para o tempo da Tua volta, Senhor. E é tempo, Pai, de presença Tua cada vez maior, Senhor. De manifestação Tua cada vez maior, Senhor. Nós viemos aqui hoje dizer que Tu é o nosso Deus, a nossa esperança em tempo seco ou em tempo molhado. Tu és, Senhor, o nosso Deus em todo o tempo, Pai. Nós queremos colocar toda a nossa esperança em Ti, porque a Tua graça nos basta, a Tua graça nos basta, o Teu Espírito em nós
é uma fonte para a vida eterna. Nós permaneceremos para sempre contigo, e nós colocamos então toda a nossa alegria, toda a nossa esperança na tua presença. Deus, continua nos movendo como igreja para um tempo de oração profunda, de jejum, Senhor, de conexão com a tua palavra. Que a tua presença cresça em nosso meio, que a tua presença cresça em nosso interior, e que se cumpra a tua palavra que diz que renovados seremos no nosso interior, Senhor, e que assim possamos transbordar na vida de muitas pessoas, muitos que estão sem esperança, Senhor, porque não andam contigo, não te conhecem, não são salvos, ó Pai, e não podem experimentar do teu poder. Nos usa nesse tempo, Senhor, para uma grande conexão contigo e para um transbordar na vida de muitas pessoas. É a nossa oração, viemos aqui para isso hoje, Senhor. Que esse encontro nos renove, que esse encontro nos encha. Queremos abrir espaço. Vem, Espírito Santo, nos encher e transborda através de nós em muitas vidas, Pai. Que seja, Senhor, um tempo de transbordar, um tempo, Senhor, de inundar vidas com o Teu Espírito Santo, Senhor, com a Tua presença. É a nossa oração. Oh, Jesus, vem se mover entre nós. Que a Tua palavra seja encorajadora, Senhor, que nós possamos ser usados por Ti aqui para nos encorajarmos entre nós, e que isso, Senhor, alcance muitas pessoas nessa cidade e nesse estado. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Tempo de avivamento, de graça de Jesus maior no nosso meio. Amém. Agora eu quero te convidar, você senta por 20 segundos aí. Irmãos, nós temos aquele nosso tempo especial. Se você está nos visitando hoje, a gente sempre gosta de fazer esse momento de conhecer quem nos visita. Então, nós queríamos te conhecer. Quem está nos visitando hoje, levanta a mão aí. Tem algumas pessoas aí, bem-vindos, muito bem-vindos. Vocês são muito bem-vindos aqui. Depois a gente quer entregar um presente para vocês. Então, na saída, não deixam de passar lá no nosso balcão lá, que o pessoal tem uma lembrança para vocês guardarem com vocês, tem algo para vocês lerem ali, algo que vai abençoar a tua vida. A gente prepara com muito carinho esse presente, essa cestinha aí. Mas, irmãos, eu quero que a gente viva de novo aquele tempo que a gente tem vivido aqui. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui é convidado para ser usado aqui nessa celebração, nesse culto, de uma forma encorajadora, sendo um canal do amor de Deus. Então, eu queria que agora, nessa próxima canção, a gente ficasse em pé e nós saíssemos do nosso lugar, pedindo: Jesus, me usa agora na vida de alguém, me usa para falar no coração de alguém, me usa para abraçar alguém, para sorrir para alguém. Irmãos, esse tempo é muito especial. Eu já tive várias experiências muito marcantes na minha vida durante esse momento. Então, deixa Jesus te usar de uma forma profunda, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com isso. Então, fica em pé agora, e durante essa próxima canção, você sai do seu lugar e você tenta conversar, abraçar, sorrir, encorajar o maior número de pessoas que você puder. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Aqui a minha vida, usa-me.
cumpre a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto e como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Irmãos, uma coisa que eu esqueci de falar. Em janeiro a gente teve um incêndio aqui, né? Quem estava aqui viu. E nós, naquela época, nós já fizemos um investimento que só ficou pronto essa semana, né? Vocês viram, né? Que é essa preparação acústica aí, né? Eu acho que vocês estão ouvindo as coisas diferentes lá, e para mim fez muita diferença, né? Então, graças a Deus pela contribuição de vocês aí, porque a gente pôde fazer esse investimento aí, melhorar aqui o nosso som, né? E graças a Deus pela vida dos irmãos que se envolveram aí, são bênçãos. Amém. Amém. A gente pode sentar. Bom dia, eu sou o Rudá. E para mim é uma alegria poder compartilhar a palavra do Senhor. E eu vim aqui hoje com uma frase, uma mensagem, uma única mensagem que eu queria que você guardasse nessa manhã, que Jesus tem falado comigo ao longo desse tempo, que é o seguinte, e faz muito sentido para esse tempo que a gente vive agora, é bem visual, bem literal, que é o seguinte: Jesus está no barco. Amém? Jesus está no barco, isso te anima, isso te conforta. Quem já ouviu essa expressão, Jesus está no barco? Às vezes quando a gente ouve algo assim, se torna muito corriqueiro. A gente vai ouvindo essas frases ao longo da vida e parece que é só mais uma frase. Mas quem confia de fato que Jesus está junto com a gente, passando por tudo isso que a gente está passando, tempos difíceis, de tempestade, tempos em que a gente precisa confiar que Ele está no barco, a gente precisa confiar nessa verdade, porque isso faz total diferença na nossa vida, total diferença. Se eu sei que Jesus está comigo, faz total diferença como eu vou enfrentar as coisas. E esse é um texto que já vinha falando comigo há algum tempo, e eu não entendia muito bem. A gente tem o Imersão, que é um evento que a gente faz com adolescentes e jovens, normalmente era lá na sede, e a gente tem esse evento, esse tempo para buscar Deus juntos. É um culto estendido de 3, 4 horas, e Deus me deu essa palavra no último, que foi em abril agora, faz um mês mais ou menos. Eu não entendi muito bem como que um evento aqui para buscar Deus, um culto e tal, eu vou falar sobre tempestade, eu vou falar sobre coisas difíceis, eu preciso levar algo que inspire as pessoas.
mas Jesus já estava falando com a gente sobre isso e nos direcionando que a gente precisa confiar que Ele está no barco, em todas as situações. E nessas últimas semanas eu tenho colocado essa palavra em prática de fato, em um nível que sequer eu imaginava, sequer passou pela minha cabeça que eu teria que colocar. Então, com toda essa situação, eu lembrei de um texto que não é o que a gente vai ler ainda, posteriormente a gente vai ler Marcos capítulo 4, mas eu lembrei do texto de Jó, o último capítulo 42, do 1 ao 6, vai dizer o seguinte: Então Jó respondeu ao Senhor: Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: Agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. E nessas últimas semanas eu me vi aqui nessa situação, nessa fala, de dizer para Deus: eu sei que tu pode fazer todas as coisas. Eu já falei sobre isso muitas vezes. Os meus ouvidos já ouviram a teu respeito, eu leio a tua palavra, eu ouço há muito tempo já falar a teu respeito. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, talvez não nessa profundidade. E agora os meus olhos te viram. É um novo tempo, é um tempo de experimentar uma profundidade diferente, numa perspectiva diferente. E tem sido dias de experimentar do Senhor e colocar a fé em prática. A gente tem vivido esses dias lá como família. E eu te garanto, eu quero garantir aqui para todos vocês, que é melhor a gente experimentar, ter experiências com Deus em um momento de dificuldade, em um momento de tempestade, do que a gente não ter esse relacionamento com Deus, essas experiências em um momento confortável. É melhor a gente estar com Jesus num momento de tempestade do que a gente estar sem Jesus em um momento tranquilo, em um momento que a gente tem todas as coisas, tem todos os acessos. É melhor estar com Jesus, não importa a situação. E a gente tem vivido esses momentos que são difíceis, que é momento de tempestade, de passar por situações que são adversas. Muitas pessoas aqui passando por isso, algumas conhecem pessoas que estão passando por isso, como já foi falado aqui. E o certo é que as tempestades, elas são inevitáveis. As tempestades são inevitáveis. A gente não tem como controlar isso. Elas vão vir e vão vir para todos. As tempestades são inevitáveis. E eu quero lembrar de um texto que a gente cantou aqui. Esse texto, a Raquel falou sobre ele, que está em Isaías 43, verso 2, que diz: Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Então a questão não é se a gente vai passar ou não por tempestades, é quando a gente vai passar. E a gente vai passar ao longo da vida por algumas. E a nossa certeza é que quando esse momento chegar, Jesus está no barco. Isso é o que nos conforta. Quando esses momentos chegarem, Jesus vai passar junto com a gente e a gente vai ter mais proximidade com Ele, a gente vai crescer no relacionamento com Ele por conta disso também. João 16, verso 33 vai dizer: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então nós temos essa garantia que a gente talvez não queria que acontecesse, mas a gente tem essa garantia de que tempos difíceis virão. A gente precisa agora pensar sobre como nós passaremos por eles. A gente precisa já ter programado na nossa mente, e é isso que eu falava no evento no mês passado, a gente já precisa ter para quando esses momentos vierem a gente saber como agir. E eu nem imaginava tudo que a gente ia passar, mas a gente precisa ter na nossa mente, para quando chegar esse momento, a gente saber como agir.
E dito isso, a gente vai ler o texto então de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Diz assim o texto: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus falando: Vamos atravessar para o outro lado. E a gente vai ler até o 41, mas eu quero já dar um spoiler disso. Pula um pouquinho para frente. Marcos 5, próximo capítulo, versículo 1, vai dizer o seguinte: E chegaram ao outro lado do mar. Então Jesus fala: Vamos atravessar para o outro lado. Marcos 5, verso 1 vai dizer: E chegaram ao outro lado do mar. Nós vamos continuar lendo aqui, verso 36 agora. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Era uma experiência nova. E eu quero que a gente ore mais uma vez, antes que a gente ouça o que Jesus tem para falar conosco através desse texto, amém? Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque nós podemos livremente ler a tua palavra, expor a tua palavra, e nós queremos te pedir que nessa manhã o Senhor possa falar ao nosso coração. Eu peço que o Senhor fale com cada um aqui, apesar de mim, que o Senhor fale com cada um, que o Senhor fale ao coração e à mente de cada um, que cada pessoa possa ouvir aquilo que o Senhor tem para essa manhã, e que a gente possa confiar em Ti, que a Tua palavra caia em solo fértil no nosso coração, e que ela dê fruto, e que a gente possa andar sobre ela, confiando que Tu tens o melhor, Pai. Então fala conosco e guarda a Tua palavra no nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então o texto que a gente leu aqui se inicia com Jesus falando: Vamos atravessar para o outro lado. Jesus tinha passado o dia ensinando, e as pessoas estavam ali naquela praia, digamos assim, Jesus sentado no barco, dentro da água, ele passou o dia ensinando, e chega nessa situação, já tarde, ele falando: vamos atravessar para o outro lado. E a partir do texto, a gente pode tirar algumas lições, porque a gente já viu que eles atravessaram, mas a gente já viu também que eles passaram por uma tempestade. E a partir desse texto a gente vai ver 3 coisas que a gente precisa lembrar em momentos de tempestade, em tempos adversos. E a primeira delas é: se Jesus falou, vai acontecer. Se Jesus falou, vai acontecer. A gente precisa estar mais preocupado com o que Jesus falou do que com as circunstâncias, com a tempestade, com aquilo que nos cerca. A gente precisa estar focado, mirando, olhando para aquilo que Jesus falou. Se Jesus falou, vai acontecer. E a gente tem falado sobre isso aqui, que a fé é ouvir algo de Jesus e seguir aquilo. Não é eu ter, talvez, esperança que vai passar, eu confiar em algo, mas eu ouvir o que Jesus tem para esse tempo e seguir. E Números 23, 19, é um texto bem conhecido, vai nos falar: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Deus não se engana, Deus fala e cumpre. E esse é um tempo onde nós precisamos olhar para Jesus e confiar que Ele está no controle, que Ele não foi pego de surpresa, que Ele está no barco junto com a gente. Ele está no barco com a gente. É tempo de a gente lembrar da Sua palavra, daquilo que a gente já ouviu, já leu. É tempo de a gente lembrar das Suas promessas, de trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como fala a palavra. É tempo de a gente ter bem viva
a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, porque não são os ventos fortes, as ondas altas, a tempestade que vão frustrar os planos que Deus tem para mim e para a tua vida. Não é isso que vai abalar, agora esses planos que eu tinha, infelizmente, por conta dessas circunstâncias, não vai dar para cumprir. Não é assim. Deus tem planos para a nossa vida e eles não vão deixar de ser cumpridos por conta de circunstâncias. A gente precisa ouvir o que Jesus tem e confiar que Ele tem a palavra final e que se Ele falou, vai acontecer. Amém? E eu quero repetir aqui que a gente não precisa ficar preocupado com aquilo que é tempestade, a gente não precisa ficar preocupado em demasia acima do que deveria com essas coisas, porque Jesus está nos sustentando nesse tempo também. Salmo 34, versículos 8 e 9 vai dizer: provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. O pastor Eduardo pregou aqui há pouco tempo também sobre o Salmo 23, que vai falar que se o Senhor é nosso pastor, nada vai nos faltar. E esse outro texto também está falando sobre isso. E vários outros textos também têm promessas de Deus para a nossa vida. A Bíblia está cheia de promessas de Deus. E a gente precisa, lendo todas essas promessas, confiar que se Jesus falou, vai acontecer. Sabe, porque a nossa tendência é olhar para as circunstâncias. A nossa tendência é, no meio da tempestade, olhar para as coisas, para as circunstâncias. E eu tenho entendido que a gente olha mais para elas do que para Jesus muitas vezes, porque quando a gente olha para a circunstância, a gente se ocupa em tentar achar a solução. A gente se preocupa em como nós vamos resolver aquela situação, o que nós podemos fazer com aquela situação. E fazendo isso, a gente não depende 100% daquilo que Jesus tem. A dependência, ela é um passo de fé, ela é difícil. E quando a gente olha para as circunstâncias, a gente acha que nós podemos fazer algo. Então é por isso que muitas vezes a gente foca nisso. Porque a gente quer fazer algo, a gente quer ajudar com o nosso próprio braço, em vez de ouvir e fazer. Em vez de ouvir o que Jesus tem e dar o passo. Acontece que nós fomos chamados para isso. A gente foi chamado para dependência, para depender de Jesus, para depender de tudo aquilo que Ele já falou. A gente foi chamado para dependência. Não para viver pelos nossos planos, pela força do nosso braço, mas para viver por aquilo que Jesus tem para a nossa vida. E quando nós andamos pelo que Jesus diz, então não importam as circunstâncias, importa que Ele está no barco. Importa que Ele está junto com a gente. E o que acontece ali entre vamos atravessar para o outro lado e chegar ao outro lado do mar, serve para nos aproximar de Jesus. Se a gente confia que se Ele falou vai acontecer, então todo esse processo até chegar ao final, e a gente viu ali toda a história, o que aconteceu, todo esse processo nos leva para mais perto de Jesus, nos leva para depender mais de Jesus, para ter mais experiências com Ele. E Mateus 14, do 22 a 36, tem um relato de uma outra tempestade que muitos devem conhecer. Que Jesus manda ali os discípulos adiante dele para irem de barco, enquanto ele sai, sobe ao monte para orar. E Jesus vai atrás deles depois andando sobre o mar. Então os discípulos se apavoram e quando ele está indo, ele chega no barco e o barco está lá com fortes ondas, vento e tudo acontecendo, e quando ele chega, os discípulos estão apavorados e ele fala que é ele andando ali, ele fala que ele está se aproximando, e Pedro vai dizer, Pedro, mais impulsivo, vai dizer lá no verso 28, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus responde no verso 29, ele fala, venha. E Pedro ali, ele sai do barco e ele anda de fato sobre as águas. O texto fala que ele andou sobre as águas. Mas diz também que quando ele reparou nos ventos, ele ficou com medo, ele começou a afundar e ele gritou por socorro, até que Jesus puxou ele de volta. E Jesus, naquela ocasião, faz uma pergunta para ele, que é a seguinte:
homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Por que ele duvidou do quê? De que ele era capaz? De que ele podia caminhar sobre as águas? Não, por que ele duvidou da palavra que Jesus tinha falado? E é o mesmo que Jesus fala aos discípulos aqui em Marcos capítulo 4, que é o texto que a gente está lendo, no verso 40. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Fé no quê? Fé que eles conseguiriam? Fé que vai tudo dar certo? Não, fé que Jesus falou, nós vamos atravessar para o outro lado. Fé na palavra. Pedro não só andou sobre as águas, ele andou sobre uma palavra que Jesus tinha falado. Ele ouviu o que Jesus falou, venha, e ele andou sobre aquilo. E quando ele olhou para a tempestade, então ele não estava mais focado na palavra. E então ele começa a afundar. No meio de tudo aquilo, onde a palavra diz que o barco estava fustigado pelas ondas, onde os ventos estavam contra ele, e o lugar mais seguro era o de Pedro, que estava ali com Jesus, no meio do mar, sobre as águas, caminhando conforme o que Jesus tinha dito. E eu entendo que um lugar seguro não é talvez lá em terra firme, talvez onde não tivesse a tempestade, talvez dentro do barco, onde eles estavam ali lutando com o próprio braço. Um lugar seguro é quando, independente das circunstâncias, a gente se move debaixo de uma palavra de Jesus. O lugar seguro é quando, mesmo em meio à tempestade, mesmo quando o vento está contra, mesmo quando a água está chegando, eu me movo com uma palavra que Jesus me deu. Então esse é um lugar seguro, junto com Jesus, porque se Jesus falou, vai acontecer. Se Jesus falou, vai acontecer. No momento da tempestade, a gente precisa lembrar também, e esse é o nosso segundo ponto, que a nossa força está em Jesus. E deixa eu dar um contexto aqui agora sobre todo o texto que a gente está lendo. Ali, Jesus tinha acabado de chamar os discípulos, os 12 já estavam com ele, eles já sabiam quem era Jesus, eles já tinham largado as coisas para seguir Jesus, eles já estavam nisso. Jesus já tinha sido batizado por João, Jesus tinha sido batizado, veio a voz sobre ele, dizendo que ele era o Filho amado de Deus, ele já tinha curado enfermos, ele já tinha curado um paralítico, Jesus já tinha expulsado demônios, Jesus já tinha feito muitas coisas, e eles já tinham visto isso, eles já estavam com Jesus nesse tempo. Aqui os discípulos, eles estão em missão, junto com Jesus dentro do barco, eles estão com Jesus, e então no meio de todo esse movimento, acontece esse episódio que a gente leu, de Jesus falar, vamos atravessar para o outro lado. E o que eu quero que a gente entenda sobre isso? Que atravessar o mar não era algo desconhecido para eles. Que muitos discípulos ali eram pescadores, por exemplo. Eles já tinham provavelmente feito aquilo muitas vezes. Eles conheciam o que eles estavam indo fazer. Eles sabiam como atravessar. Não era algo que era novidade. Mas quando eles estão indo, quando vem a tempestade, quando vem o vendaval, como a palavra fala, as ondas e o barco começa a se encher de água, eles ficam com muito medo, em algo que eles já conheciam como fazer. Então eles vão, acordam Jesus, apavorados, Jesus, tu não te importa que a gente morra, tu não te importa que a gente vai perecer aqui nesse lugar. E muitas vezes eu estava pensando que nós somos como esses discípulos, nesse tempo aqui, dessa passagem. Há quanto tempo nós já andamos com Jesus? Quantas coisas nós já vimos Jesus fazer? Quantas coisas a gente já viu na nossa frente? E então Jesus vai e nos dá uma direção clara, e nós vamos lá cheios de confiança, porque a gente já sabe como fazer. A gente já fez isso antes, a gente só precisa ir lá e fazer, e a gente acaba não dependendo de Jesus como a gente deveria. Mas quando chegam então as dificuldades, que nos tira do controle, que é algo que a gente não esperava, e ele nos coloca num lugar de dependência, nos dá medo, porque a gente perde o controle, e a gente precisa depender totalmente daquilo que ele tem. E a tempestade é um lugar de nós reconhecermos as nossas limitações, de a gente reconhecer que a gente precisa de Jesus, que na tempestade a nossa força, na tempestade fora dela, a nossa força não pode ser nossa, tem que ser de Jesus. Mesmo eu sabendo como eu fazer,
como fazer, mesmo eu sabendo atravessar, mesmo eu já tendo feito isso muitas vezes, eu ainda preciso depender de Jesus. Eu ainda preciso que Ele esteja junto, eu ainda preciso que Ele vá junto comigo, eu ainda preciso. Mesmo eu tendo uma palavra, e a palavra ali era, nós vamos atravessar para o outro lado, era uma certeza. Mesmo eu sabendo ir, eu preciso continuar dependendo de Jesus. E a pergunta dos discípulos é aquela pergunta de quem já fez tudo que podia pelo próprio braço e não deu certo. Eles perguntam ali para Jesus, tu não te importa que a gente morra, a gente já está no limite, a gente já fez tudo que a gente podia. E aqui, eu quero dar um testemunho pessoal, abrir um parêntese, porque no início desse mês a gente estava planejando várias coisas, na questão familiar, de trabalho, de ministério. Antes de sair de casa, na semana antes de sair de casa, a gente teve uma reunião do Encontrados de ministério para planejar como que seria o mês, o que a gente faria, o semestre, enfim. Então a gente estava planejando muitas coisas. E nós entramos em toda essa situação que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e, de repente, tudo que eu achava que eu tinha total controle, eu já não conseguia mais administrar. Tudo que eu achava que estava na minha mão, que eu tinha total controle, já não era mais administrável. E sabe o que acontece nessas situações onde a gente acaba perdendo o controle? Nós somos jogados na dependência. A gente precisa depender. E é Jesus nos mostrando, mesmo que você saiba fazer algo, mesmo que tu planeje, tu precisa continuar dependendo. E eu não estou dizendo que tudo isso aqui veio para que a gente entenda isso, mas que Jesus também usa essas situações para isso. Continuar dependendo. Nós crescemos na dependência. E eu entendo que a gente pode viver 2 níveis de dependência. A primeira é aquela em que a gente tem até algumas dificuldades, e a gente passa por dificuldades ao longo da vida. A gente precisa, nessa dependência do nível 1, depender de Jesus, ouvir o que Jesus tem. A gente precisa de uma provisão, de algo sobrenatural. A gente precisa de tudo isso, mas a gente ainda está em plenas condições de trabalho, de saúde, de fazer algo, de ir atrás das coisas. E esse é um primeiro nível de dependência, porque a gente ainda tem um certo tipo de controle. A gente ainda tem um certo tipo de, eu ainda consigo fazer algo por isso. Mas os discípulos ali no barco talvez estivessem pensando sobre isso também. Isso aqui eu já atravessei muitas vezes, Jesus está aqui e tal, Ele mandou fazer, mas isso eu já fiz várias vezes. Eu preciso fazer, eu preciso depender de Jesus, eu sei que Ele está aqui comigo, eu sei que Ele está do meu lado, mas eu sei fazer também, então eu vou lá e tento fazer. Esse é um nível de dependência que a gente tem. Mas existe um segundo nível de dependência, e que vários de nós, eu acredito, que estão experimentando esse nível agora, nesse tempo, que é aquele em que, de uma hora para outra, só nos resta uma opção, que é confiar em Jesus. Jesus, se tu não tem um plano, eu não sei o que vai ser feito, porque eu só tenho a Ti. Talvez eu perdi algo material, talvez eu perdi, enfim, eu não tenho um plano, eu tenho o Senhor. E a gente é jogado nesse nível de dependência. Um nível de dependência que não é gradual. Não é eu vou crescendo na dependência, mas de uma hora para outra, ou eu dependo, ou eu morro. Era o que os discípulos estavam ali no barco. Ou eu dependo, ou nada vai acontecer. Jesus precisa ter um plano, e eu confio nisso, que Ele tem. Então a gente foi jogado num nível de dependência que é esse, onde eu não decido. Eu estava indo atravessar, achando que estava tudo certo, e de repente vem o vento, vem as ondas, e eu sou jogado nesse nível de dependência, onde não existe uma saída que é natural, onde eu dependo totalmente de Jesus. E eu queria deixar claro algo aqui que eu tenho entendido mais profundamente nessas últimas semanas, que um lugar de dependência radical é um lugar propenso ao sobrenatural. Porque não tem o que nós possamos fazer. A gente depende 100% do sobrenatural de Jesus. Talvez a gente já esgotou as nossas forças, a gente já passou noites pensando como que eu vou fazer, como que eu vou conseguir reconstruir isso e aquilo, e o que Jesus vai fazer, mas a gente está num lugar onde é propenso ao sobrenatural. A gente precisa depender disso, depender que eu não tenho a resposta, mas Jesus tem,
que eu não posso fazer, mas Jesus pode. A gente precisa entrar nesse lugar de dependência, porque essa dependência nos leva a viver experiências marcantes com Jesus. No meio daquela tempestade, eles viram Jesus perguntarem se eles não tinham fé. Eles viram Jesus acalmar a tempestade, não com um grito como eles acordaram Jesus, mas Jesus falou com o mar. Jesus falou: mar, acalme-se. E o mar se acalmou no meio de toda aquela tempestade. Eles viram a tranquilidade que Jesus estava, porque Ele estava no controle. E a gente viveu dias bem difíceis nessas últimas 3 semanas. No dia 3, que foi quando começou pra gente lá no nosso bairro, a gente ficou do dia 3, que era numa sexta, até domingo em casa. No sábado, a gente já não tinha, por exemplo, celular, tinha acabado a bateria, a gente não tinha luz, a comida estava estragando na geladeira, e a gente tinha ali um vizinho ainda que tinha um rádio que ele escutava o que estava acontecendo lá fora, mas a gente estava totalmente perdido. Então, no domingo, a gente resolveu sair de casa e a gente conseguiu sair. Às 10 da manhã eu fui para a janela tentar conseguir um barco para a gente. E eu consegui às 1 da tarde, 1h30 da tarde, na verdade. Então a gente ficou algumas horas ali tentando. E com a Liz no colo, o pessoal falava: não, só estou levando mulher e criança. Eu: beleza, serve essa aqui. Era um cenário assim bem preocupante. Todos os nossos vizinhos já tinham saído praticamente. Tinha ficado um vizinho no prédio só. E domingo a gente conseguiu sair, passando por muitas dificuldades. A gente passou por 3 barcos, ali chorando, gritando que queria a casa dela, caminhão do exército, 1000 coisas que a gente passou nesses últimos dias. Eu tenho certeza que se eu sentar com cada um de vocês, vocês também têm várias histórias. E o que eu quero dizer com toda essa situação? Que a gente chegou lá na São Pedro, o lugar onde tinham nos deixado, que era um lugar seco, e a gente não tinha praticamente nada. A roupa que eu tava, eu tive que entrar na água para elas entrarem no barco, então eu entrei na água com água até aqui. Então a roupa que eu tava vestindo já não tinha. As roupas que eu levei molharam. Eu já não tinha mais o meu carro, minha casa. Então eu precisei, nesse tempo, lutar com algo que eu já compartilhei no CR, que é o orgulho. E nesse tempo eu precisei entrar num lugar de dependência, e não dependência, e eu quero que a gente entenda que nem sempre que a gente precisa de algo sobrenatural, vai cair do céu algo na nossa frente. Caiu uma roupa aqui na minha frente, que era o que eu precisava. Mas Jesus vai usar a sua igreja. Jesus usa a igreja de forma sobrenatural, e eu comecei a ter que depender das pessoas da igreja. Então, quando a gente chegou, o Gabriel e a Bruna foram nos buscar, a gente foi dormir na casa deles uma noite. Depois a gente usei as roupas do Gabriel. Depois a gente foi para a casa do Rinaldo. Lavaram as minhas roupas, a Denise. Essa família nos acolheu muito. A gente foi para a casa do Rinaldo depois. Depois a gente fez várias coisas e tudo dependia de pessoas. A roupa que a gente estava vestindo, a casa que a gente estava ficando, o carro que a gente está andando. Então, tudo a gente está dependendo das pessoas. E Deus tem me mostrado que isso também é ser igreja. Que o sobrenatural também está em a gente repartir e receber das pessoas da igreja. A gente não está aqui só para doar algo, só para a gente fazer tudo que tem que fazer, mas a gente também está aqui para receber, para compartilhar esse tempo de ser igreja. E Deus tem quebrado bastante o nosso orgulho quanto a isso, de depender 100% daquilo que Ele tem, também através das pessoas. Hoje a gente está na nossa 4ª casa, está lá na Tia Nina, que está nos recebendo muito bem, aqui pertinho. Então, o que eu quero dizer com isso? Que as tempestades nos lembram que a força não está em nós, a força está em Jesus, e Jesus é o cabeça da igreja, Ele usa a igreja para nos abençoar, Ele usa a igreja para que a gente possa ser acolhido. Então, a nossa força está única e exclusivamente em Jesus. Quem confia que Jesus está no barco, que Jesus também está nessa situação? Glória a Deus, essa é a nossa força, Jesus junto com a gente, passando por todas essas situações. E se Jesus falou, vai acontecer. A nossa força está em Jesus. E por último, nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo. Ainda nesse tempo, a gente precisa conhecer Jesus.
Depois que aconteceu toda essa situação, o verso 41 diz o seguinte: eles, os discípulos, estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Como assim, quem é esse? Não foram eles que largaram tudo para seguir Jesus? Não eram eles que andavam com Jesus e eles estão perguntando: quem é esse? Como assim, quem é esse? Eu entendo que muitas vezes nós somos como esses discípulos no momento do texto aqui. A gente conhece Jesus, a gente anda com Jesus, a gente já viu Ele fazer muitas coisas, Ele nos chamou e nós o seguimos, a gente deixou outros planos para seguir Jesus muitas vezes. Nós já vimos Ele operando milagres, mas existe um lugar que é mais profundo, onde nós experimentamos na nossa vida tudo aquilo que nós já sabemos que era possível. Existe um lugar de profundidade maior, onde eu já conhecia, eu já andava com Jesus, eu já falei sobre essas coisas, mas agora eu vou viver elas, de fato. Agora eu vou viver elas, se eu já vivi antes, agora eu vou viver de forma mais profunda. Eu vou crescer em conhecer a Jesus. E eu creio que esse é um tempo para nós termos essas experiências sobrenaturais com Jesus, em que nós também falaremos como os discípulos: quem é esse? Quem é esse que eu já vi fazer muitas coisas, eu preguei para as pessoas sobre ele, mas quem é esse que eu não conhecia nessa profundidade? E a gente tem uma possibilidade infinita de conhecer a Jesus. A gente pode ler na sua palavra, mas a gente pode viver a sua palavra. A gente tem muito o que conhecer e o que viver de Jesus ainda. Então, o conhecimento, a experiência com Jesus pode sempre ser mais profunda, a ponto de a gente dizer todos os dias: quem é esse que eu não tinha experimentado isso ainda? Que eu não tinha vivido essa experiência? Que Ele me sustentou em tudo isso? Quem é esse? Não no sentido de eu não sabia, eu não tinha visto, eu não conhecia, não que eu não o siga, mas que eu não tinha experimentado ainda nessa profundidade. E é tempo de a gente viver o sobrenatural de Jesus, independente dos ventos contrários, das ondas altas, das dificuldades, independente de tudo isso. Tudo isso é uma oportunidade de nós crescermos no conhecimento de Jesus, na profundidade, nas experiências com Ele, na dependência, naquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. E dependência é um lugar de milagres, como eu já falei antes. Depender de Jesus é um lugar, é uma situação propensa para que milagres aconteçam, para o sobrenatural acontecer. Quando a gente não tem mais controle, a gente depende totalmente dele. A gente depende daquilo que Ele vai fazer. E para depender, a gente precisa conhecer. A gente precisa confiar. A gente precisa de um contato diário com Jesus. Através da oração, através da leitura da palavra, através do jejum, através da comunhão com a igreja. A gente precisa conhecer Jesus, porque senão eu vou confiar em quê? Eu vou confiar em quem? No meu próprio braço? Eu creio em Jesus, mas eu vou confiar onde, se eu não conheço? Na palavra, naquilo que Ele tem, na minha experiência com Ele, no que Ele me fala através do meu tempo com Ele, todos os dias. É um tempo que a gente está fazendo muitas coisas, mas que a gente precisa continuar investindo em buscar Jesus. Continuar investindo o que Ele tem para esse tempo agora. Continuar investindo em ouvir aquilo que Ele tem e seguir nisso. Amém? Jesus precisa ser a nossa rocha, o nosso fundamento, onde é a nossa base, onde a gente está seguro. Mateus 7, 24 e 25 vai falar sobre isso. Quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Glória a Deus. Uma vida construída sobre a rocha, que é Jesus, não é abalada pelas tempestades. Uma vida construída em Jesus, em conhecer a Jesus, em saber que se Ele falou, Ele vai cumprir, em saber que nós precisamos depender dEle, que a nossa força vem dEle. Essa vida
é construída na rocha. Quando vem a tempestade, a gente pode perder talvez coisas materiais, a gente pode passar algum certo nível de dificuldade financeira, enfim, mas tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso é passageiro. Jesus vai nos sustentar. Jesus falou que nos sustentaria no que comer, no que vestir. Jesus vai continuar nos sustentando. A gente precisa focar naquilo que é eterno, naquilo que não vai passar, em que outras pessoas nesse momento conheçam Jesus. E a gente está falando já há 2 semanas com os jovens sobre isso. Os jovens e adolescentes, a gente tem feito cultos aqui aos sábados, às 15 horas, e a gente tem falado que essa é uma oportunidade em que as pessoas estão abertas a ouvirem de Jesus. Essa é uma oportunidade de não só doar algo que é muito importante, contribuir para que essas pessoas possam voltar a ter as coisas, mas o mais importante é aquilo que elas nunca vão perder, que é eterno, que é a salvação. Então é um tempo de a gente continuar pregando o Evangelho, aproveitando essa oportunidade. Os olhos do Brasil inteiro e do mundo estão sobre o Rio Grande do Sul, sobre tudo isso que está acontecendo. E a gente, como igreja, precisa aproveitar isso para que Jesus seja reconhecido pelas pessoas, para que o nome de Jesus seja engrandecido. E eu creio que esse lugar, que é um lugar que muitas pessoas falam que é fechado para o Evangelho, que é um lugar difícil, eu creio que esse lugar foi aberto nesse momento e que a gente vai avançar a pregação do Evangelho e que muitas pessoas serão salvas nesse tempo, que o Rio Grande do Sul não vai mais ser conhecido por um lugar fechado, mas por um lugar cheio do Espírito Santo, que muitas pessoas vão ser alcançadas nesse tempo e é nosso papel pregar o Evangelho, mas depender de Jesus, continuar conhecendo Ele, buscando aquilo que Ele tem, é o nosso papel. Uma vida construída sobre a rocha, que é Jesus, não pode ser abalada pelas tempestades. Se Jesus falou, vai acontecer. Nossa força está em Jesus e nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo, no conhecimento de Jesus. E o meu desafio nessa manhã é que você decida experimentar mais de Jesus, a ponto de perguntar: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que eu não conhecia nessa profundidade? Quem é esse que tem o controle sobre todas as coisas? Quem é esse que está fazendo o que eu nunca imaginei que seria possível? Quem é esse que está me sustentando nesse momento tão difícil? E que a gente possa avançar em profundidade, de conhecer e de se perguntar todos os dias: quem é esse? Eu quero experimentar mais desse, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, que é Cristo. Aqueles que entendem que precisam, como eu entendi, como eu tenho entendido diariamente, que precisam depender mais de Jesus, que precisam colocar talvez uma situação que seja difícil nas mãos de Jesus, dizendo: Jesus, eu quero entregar essa situação e eu quero depender, eu quero descansar, eu não quero ficar pensando nisso, mas eu sei que o Senhor já tem uma solução. Pode não ser a minha, pode não ser a que eu esperava, mas eu sei que tudo está no teu controle, que tu não perdeu o controle, e eu creio que o Senhor está no barco. E eu quero convidar aqueles que estão nessa situação, que precisam entregar para Jesus alguma situação, para se unirem comigo. Eu também preciso, a minha família também precisa entregar as situações que nós temos vivido, e eu quero te convidar para vir aqui à frente, que nós vamos orar juntos, e nós vamos cantar aquilo que nós lemos, nós vamos seguir louvando a Jesus, porque mesmo nesse momento difícil, Ele está no barco, e Ele é o nosso sustento. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo.
o fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito maior valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Jesus, nós cremos nessa palavra, nós cremos que nós não precisamos nos preocupar, nós cremos que o Senhor não perdeu o controle, e nós queremos focar e gastar a nossa vida aos teus pés, Jesus. Nós queremos nos importar com aquilo que é eterno e não com aquilo que é passageiro. Eu oro pelos nossos irmãos que vieram aqui entregar ao Senhor essa situação. Eu oro para que o Senhor venha com provisão, venha com recurso, venha, Deus, com uma resposta do alto sobre a vida de cada um aqui, Pai. Nós confiamos e nós cremos e nós vivemos dessa forma, que o Senhor é tudo que nós temos, Pai. Que o Senhor é o nosso sustento, que o Senhor é tudo que nós temos. E nós queremos entregar novamente a nossa vida aqui aos teus pés. Nós queremos focar em te conhecer mais, Jesus, em viver aquilo que o Senhor tem para nós, em viver o teu sobrenatural. Nós dependemos disso, Pai. Nós abrimos mão do controle, nós abrimos mão do nosso orgulho muitas vezes, e nós dependemos do Senhor nesse dia, Pai. Nós dependemos do Senhor, nós queremos dizer que nós precisamos de Ti, que nós confiamos que se o Senhor falou, vai acontecer,
que o Senhor é a nossa força e tudo que nós precisamos, Pai. Nós queremos te conhecer mais, Jesus, a ponto de dizer quem é esse, a ponto de as experiências novas que vamos viver a partir de hoje, nós podemos dizer quem é esse que eu não conhecia ainda nessa profundidade. Nós queremos ir mais fundo no relacionamento contigo, Jesus. Então sustenta, cuida, guarda cada um aqui e que nós possamos continuar com os ouvidos abertos, com a nossa mente, o nosso coração aberto para tudo aquilo que Tu tens para a nossa igreja, para a nossa vida nesse tempo. Usa cada um dos meus irmãos ainda nesse momento de dificuldade para levar o Evangelho a outras pessoas também, Pai. Nos dá corações de paz, casas de paz, para que a gente possa falar do Teu Evangelho e que pessoas reconheçam que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus é Senhor sobre as suas vidas. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo em que nós podemos recorrer àquele que tem todo o recurso, que tem toda a resposta, que nada foge ao seu controle. Obrigado, Jesus, porque nós temos ao Senhor e o Senhor é tudo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós precisamos. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, meus irmãos, que Jesus está no barco, amém? E nós queremos estar juntos também, contigo, nós queremos ajudar, nós queremos caminhar contigo, então contem com a gente também. Nós temos tentado fazer contato com todo mundo que foi afetado de alguma forma, né? Alguns não foram afetados diretamente pela água, mas têm andado de alguma forma precisando de graça, de oração, de encorajamento. Então nós queremos andar juntos, tá bom? Então que Jesus te abençoe, Jesus use a tua vida, mas que você também possa contar com a gente aí durante essa semana, para nós seguirmos juntos aí, vivendo na graça de Jesus no meio dos desafios, amém? Jesus te abençoe, que essa semana seja especial aí na presença de Jesus.